Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Quero trazer uma palavra de Cristo para a sua vida hoje e eu quero falar um pouquinho sobre viver um chamado de Jesus, o que é viver um chamado e como as pessoas acham que quem tem um chamado, de quem vive para o chamado, vivem e acha às vezes que tudo é fácil, tudo é um mar de rosas, mas uma pessoa que tem um chamado, uma pessoa que quer viver o chamado de Jesus, ela é uma vida, às vezes, muito dolorida. Eu falo assim, viver o chamado dói. Porque para você viver o chamado, você tem que fazer a vontade de Cristo acima da sua vontade o tempo todo. Abrir mão das suas próprias vontades para poder viver a vontade de Cristo, para poder viver esse próprio chamado. Às vezes o chamado dói muito porque você precisa estar renunciando o tempo todo. Você precisa renunciar aos seus desejos, às suas vontades, às vezes renunciar aos seus maiores sonhos para que você possa viver esse chamado. E em Mateus 16, 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e a quem perder a sua vida, por o amor de mim, achá-la. Então, se você não está disposto a abrir mão da sua vida, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, você não vai conseguir cumprir o chamado, porque isso vai doer muito. E às vezes o chamado dói porque muitas e muitas vezes a gente tem que abandonar lugares, a gente tem que abandonar pessoas. Deus te afasta de pessoas, Deus te tira de lugares, Deus te leva para lugares totalmente desertos, lugares onde você às vezes vai ficar por um bom tempo solitário só entre você e Deus, só para você ter um particular ali com Deus. E muitas vezes você pede para Deus para que Ele não te afaste de certas pessoas, para que Ele não te afaste de determinados lugares. Só que é preciso que Ele faça isso, é preciso que Ele te coloque numa situação onde você entenda que você precisa ser totalmente dependente a Ele, você precisa estar servindo 100% a Ele fielmente para que você possa obedecer a Deus e cumprir esse chamado. E em Gênesis 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, quando Abraão começou a servir Jesus, quando ele começou a cumprir o seu chamado, a primeira coisa que Deus fez com ele foi tirá-lo da casa dos seus pais, tirá-lo da sua parentela, ir para um lugar onde ele não conhecia, onde ele não fazia ideia que o chamado dele iria se cumprir. Então esteja disposto a abandonar tudo se você quer viver o chamado de Jesus, se você realmente deseja cumprir o seu propósito e o seu chamado. Às vezes o chamado dói porque o pecado ele chama, o pecado fala mais alto. O chamado dói porque você tem que viver uma vida de santidade e muitas vezes você não vai entender o porquê o pecado vai ficar tão mais evidente, o pecado vai ficar muito mais forte na sua vida. Os pratos que o diabo irão servir para você serão muito mais atraentes aos seus olhos, porque ele sabe do potencial que você tem, o potencial que Deus depositou em você para que você comece a cumprir esse chamado. Então, muitas vezes, sim, o chamado dói, porque o pecado vai estar batendo a sua porta o tempo todo. A própria palavra de Deus diz assim em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então eu falo para você, o chamado dói, porque você tem que estar o tempo todo renunciando ao seu pecado, o tempo todo você tem que estar atento e o tempo todo você tem que estar clamando a Deus para que Ele não deixe que você caia em tentação, para que você não caia em pecado. Às vezes o chamado dói porque você não tem forças para continuar naquele dia que você está mais destruído, naquele dia que você não tem força nenhuma para clamar, força nenhuma para louvar a Deus, você não tem mais ânimo para buscar. E a palavra do Senhor diz que nesse dia é onde você mais deve adorá-lo, onde você mais deve buscá-lo, e você não encontra forças para clamar a Jesus. Então nessa hora o seu chamado vai doer, o seu chamado vai te machucar, mas você tem que estar firme perante Jesus. E em Isaías 40, 29 e o versículo 31 diz assim: ele dá força ao cansado, aumenta a força dos que não têm nenhum vigor, e os jovens se cansarão e se fadigarão, mas os mancebos cairão e serão levantados pelo braço de Jesus. Então na hora que você estiver sem força, na hora que você estiver cansado, fadigado,
a mão de Jesus será estendida para você, para que você não pare, para que você continue estando ali cumprindo o seu chamado. Muitas e muitas vezes o chamado dói porque você vai ser perseguido por pessoas que literalmente não conhecem o seu passado, por pessoas que não conhecem a pessoa que você era e a pessoa que você se tornou. E por muitas vezes também pessoas que simplesmente só conhecem o seu passado e não aceitam a pessoa que você se tornou e a pessoa que você está se tornando. Elas vão tentar utilizar o seu passado para te culpar, para te julgar, para tentar te condenar, ao invés de perceber o quanto o seu chamado está te mudando, o quanto o seu chamado está te transformando em quem Jesus colocou você no mundo para realmente ser. Então, nessa hora o chamado dói, porque a perseguição vem de todos os lados, e às vezes a perseguição vem de pessoas que você menos espera, de pessoas que você acha que iria te apoiar, e ao contrário, elas irão te perseguir, irão te apontar o seu passado como se você estivesse lá ainda, como se você fosse aquilo que você foi um dia, mas que pelo sangue de Jesus você foi transformado. Às vezes você não vai entender o peso do chamado, porque o chamado dói principalmente quando você acha que você já está pronto, mas Deus coloca e Deus permite que o seu passado bata a sua porta para Ele testar você, para saber se você já superou, se você não vai cair mais nas situações que tiravam você da presença de Jesus. E em Mateus 5:10 diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da sua justiça, porque deles é o reino de Deus. E às vezes você esquece que o peso do seu chamado não vai parar, não vai fazer você diminuir a carga que Jesus deposita de confiança em você. Você precisa continuar crendo em Jesus, você precisa continuar explorando as formas que Jesus te deu para que você se aproxime mais dele. E para finalizar aqui, eu coloquei assim: o chamado dói porque às vezes ele te machuca e ele te leva ao desespero, ao ponto de você querer desistir, ao ponto de você achar que Deus literalmente te abandonou. E o chamado, ele te causa feridas. Às vezes o chamado vai te causar feridas, só que você insiste em ficar ali cutucando aquela ferida e manter aquela ferida aberta. Porém, Deus está falando assim: eu vou permitir que o chamado te cause feridas, só que eu sou Deus que vai trazer um bálsamo, que vai curar essas feridas, e eu vou transformar essas feridas em cicatrizes, porque todas as vezes que você olhar para essa cicatriz, você vai se lembrar de todo o processo que você passou, de toda a dor que você sentiu e que você venceu, e que hoje essa ferida que um dia foi aberta, ela é apenas uma cicatriz. E se você for lembrar um pouquinho da história de Jesus, Jesus passou por todo o sofrimento e nas mãos dele ficaram a cicatriz. E aquela cicatriz simboliza todos os nossos pecados, toda a dor que ele levou para receber sobre si a dor dos nossos pecados e tirou de nós essa culpa para que nós fôssemos perdoados perante o Deus Pai. Então eu quero deixar uma palavra para finalizar aqui, essa mensagem que se encontra em Isaías 53, capítulo 4 e capítulo 5, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigos por Deus atingido e aflito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que era sobre nós, que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então todas as feridas que você estiver passando, tudo que você tiver que passar, todas essas feridas serão curadas por Deus no tempo certo. Irão ser somente cicatrizes para todas as vezes que você olhar para essa cicatriz. Você pode até se lembrar da dor que você sentiu para cumprir o seu chamado. Porém, Jesus fala assim: pela dor que você sentiu, pela força que você criou, pela a pessoa que você se tornou suportando essa dor do seu chamado, hoje você carrega uma cicatriz, mas é uma cicatriz de vitória. Fique com essa palavra para a sua vida. Se você gostou dessa palavra, comenta aí, coloca um amém. Mande essa mensagem para as pessoas que precisam ouvir, que às vezes estão passando por essa dor do chamado e estão pensando em desistir, para que ela entenda que ela não pode desistir, que Jesus tem algo muito maior para a vida dele. Se inscreve aí no meu canal, curte, compartilha e não deixa de mandar para um amigo essa mensagem, que ele vai receber um pouquinho da palavra de Deus na vida dele.